Este é o professor Rodrigo Marinho, um homem pardo, de cabelos castanhos escuros, lisos na altura dos ouvidos. Tem os olhos castanhos escuros. Está usando um relógio no braço direito e usa uma camisa básica cinza. Está de frente para uma parede verde e ao seu lado direito a TV interativa que fará uso. Olá, meu querido aluno, seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Rodrigo Marinho e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a citologia. Acompanhe comigo essa questão para a gente entender um pouco mais sobre essa ciência interessantíssima, sobre essa área da biologia interessantíssima. Segundo ele, toda célula viva possui. Bom, pessoal, o que toda célula viva possui? Para a gente entender um pouco melhor sobre isso, a gente precisa voltar na história, lá por volta do século XVI, e falar sobre o que é a citologia, sobre os principais cientistas e etc. Pessoal, a citologia ela é uma área dentro da biologia que estuda sobre as células. Células são a unidade morfofisiológica que vão formar os seres vivos. Uma planta, uma onça, por exemplo, qualquer ser vivo que você conheça é formado por células. Tem seres vivos que só tem uma, como os unicelulares, por exemplo, as bactérias, e tem outros como nós, que podem ter 100 trilhões de células. Essas células, elas são microscópicas, portanto, só foi possível o estudo delas com o advento do microscópio. Esse microscópio ele foi inventado na Holanda por donos de uma ótica chamados de Zacarias e Hans Janssen, mas eles passaram a ser estudados, na verdade eles passaram a ser mais utilizados no mundo científico com dois cientistas extremamente famosos. Um que é o pai da microbiologia, o famoso Anton van Leeuwenhoek, e o Robert Hooke. O Anton van Leeuwenhoek foi o primeiro grande cientista a analisar células vivas no microscópio. Esse cara ele conseguiu descobrir as bactérias. É tão interessante que na época ele até mesmo pegou pedaços de alimentos, na verdade nas bocas de alguns colegas dele e conseguiu visualizar essas bactérias no microscópio. Mas, na verdade, o pai da citologia é o inglês Robert Hooke. O que o Robert Hooke fez? Ele foi um inventor do microscópio composto. Como que ele denominou o termo célula, já que ele é o detentor desse termo? Ele analisou pedaços de cortiça, que são aquelas capinhas que a gente encontra no tronco de uma árvore. Quando ele visualizou esses pedacinhos de cortiça, ele viu que as células pareciam como favos de mel. Na verdade, essas células estão mortas, são células vegetais. O que ele está analisando aí é a parede celular de algumas células. Para ele, na época, isso parecia muito com as celas onde os monges viviam. Daí o termo célula. Não é à toa que o Robert Hooke é considerado como pai da citologia. Mas, pessoal, ao longo da história, a citologia foi encorpando principalmente com a complexidade do microscópio. Na história, a partir do século XVIII e XIX, dois cientistas chamados de Theodor Schwann e Matthias Schleiden, eles propuseram a teoria celular. Que é o que, galera? A teoria celular são princípios que vão nortear o que é a citologia. Por exemplo, é através da teoria celular que a gente consegue identificar que todo ser vivo possui células. É a teoria celular, por exemplo, que explica para a gente que toda célula provém de uma pré-existente. E é através da teoria celular que a gente consegue identificar que não importa o tipo de célula, toda célula possui três estruturas em comum, que são a membrana plasmática, o citoplasma e o DNA, o material genético, o material da hereditariedade, que armazena as características daquele respectivo ser vivo. Agora, pessoal, vamos de voltar para o quadro para vocês entenderem melhor como que a gente pode resolver essa questão. Bom, pessoal, toda célula viva possui o que, então? Basicamente, toda célula viva possui membrana plasmática,
mas não pode possuir ou não possui, em alguns casos, núcleo e mitocôndria. Como assim, professor? Bom, galera, como que a gente vai resolver mais a fundo essa questão? Para isso, a gente precisa entender quais os tipos de células e a gente também precisa caracterizar quais as estruturas essas células têm de tão importantes. Bom, galera, existem dois tipos de células, a célula procariótica e a célula eucariótica. A célula procariótica claramente é uma célula que não possui o núcleo. O núcleo é esse aparato arredondado membranoso que guarda, que protege, que armazena o DNA. Nas células procarióticas isso não existe. O DNA está disperso no citoplasma, ele não está envolto por uma membrana. Nas células eucarióticas ele fica envolvido por uma membrana chamada de carioteca. Acompanhe no quadro comigo, ó, que estruturas são essas, ó. Então é bem perceptível que o DNA nas células procarióticas ele fica localizado, ó, no citoplasma. A gente chama esse tipo de DNA de DNA em nucleóide. Nas células eucarióticas, claramente, o DNA ele fica aqui dentro do núcleo, ó. Esse núcleo ele é de diferentes tamanhos, mas ele ocupa geralmente um volume bem grande da célula. É interessante que existem células eucarióticas que perdem o núcleo. As hemácias, por exemplo, perdem o seu núcleo. Por isso fazem fermentação lática e morrem muito cedo. Existem também outras células, como as musculares, que podem ter mais de um núcleo, para justamente melhorar um pouco sua capacidade metabólica. Voltando na questão, claramente a gente vai marcar a letra A, ó, porque toda célula viva vai possuir membrana plasmática, mas nem sempre vai possuir núcleo, que é o caso das procarióticas, e nem sempre vai possuir as mitocôndrias. Mitocôndria é o quê? Uma organela que vai gerar energia. Na próxima questão, pessoal, a gente precisa analisar anatomicamente as principais organelas da célula. O que é organela? Organelas são pequenos órgãos que a gente só vai encontrar em células eucarióticas. Voltando para aquela figura, fica mais fácil você perceber essas organelas. As procarióticas não possuem organelas, as eucarióticas possuem. Detalhe, a gente divide as células eucarióticas em dois tipos. Tem a célula eucariótica animal e tem a célula eucariótica vegetal. Nas células eucarióticas animais, existem estruturas exclusivas, como o centríolo, lisossomo e etc. Nas células eucarióticas vegetais, existe, por exemplo, a parede celular, existe o cloroplasto, existem vacúolos, que são estruturas, por exemplo, como a parede celular de proteção, cloroplasto para fotossíntese, etc. Naquela questão, ele coloca para a gente, ó, algumas dessas organelas. E ele quer saber, por exemplo, o que cada organela faz. Em resumo, pessoal, o núcleo ele armazena o DNA, ou seja, guarda as características da célula. Os retículos endoplasmáticos transportam substâncias. O rugoso, por exemplo, ó, ele vai possuir vários ribossomos na síntese proteica. O complexo de Golgi costuma armazenar e secretar substâncias. Os lisossomos, por exemplo, eles costumam o quê? Eles costumam digerir algum tipo de alimento que essa célula consegue obter do meio onde ela está. Os centríolos para divisão celular e assim sucessivamente. Vejam comigo nessas alternativas, ó, analisando essa ilustração, qual é a relação aí correta entre organela e função. Vejam, ó, na letra A, ele está dizendo que 5 é o quê, povo?
5, se você olhar ali, ó, é o lisossomo. Ele diz que o lisossomo, ele é uma organela, na verdade, que 5 está representando o Golgi e que essa organela realiza a função de síntese proteica. Isso está incorreto. Quem realiza a síntese é o ribossomo. Na 2 ele fala sobre o centríolo oxidando moléculas. Isso também está incorreto. Com mais profundidade, a gente vai ver que quem faz é o peroxissomo. Ele está falando, ó, por exemplo, que o U1 é o retículo endoplasmático agranular. O U1, na verdade, é o complexo de Golgi. Se você for analisando com mais calma, você vai ver, ó, que a letra correta é a letra E. Na letra E, ele fala sobre o lisossomo, como uma organela que digere algo que está próprio, na verdade, que está dentro da célula, ou algo que está vindo do meio externo, que aqui a gente chama de meio extracelular. Bom, pessoal, então, ó, que fique claro, as organelas são pequenas estruturas nas células eucarióticas relacionadas a algum tipo de função fisiológica. O núcleo, o Golgi, o retículo, o lisossomo e etc. Com essa pequena base, ó, que a gente pode observar de novo naquela figura, claramente dá para a gente, ó, identificar essas estruturas, tá? Quando a gente se aprofundar um pouco mais na citologia, vocês vão conseguir perceber o que cada estrutura faz. Na próxima questão, galera, o que a gente tem, ó? A gente tem essa figura que a gente acabou de analisar, com as suas respectivas estruturas, organelas, características e etc. E ele perguntando, ó, ele falando primeiro, ó, que todo ser vivo é formado por células que requerem energia, por exemplo, apresentam metabolismo próprio, respondem ao estímulo do ambiente e, além dessas características, ele vai querer saber alguma outra característica que as células possuem. Segundo a A, o DNA está envolto por membrana nuclear e são capazes de se adaptar ao meio. Depende. Ele está falando de uma procariótica ou de uma eucariótica? Na B, ele fala sobre nutrição autotrófica. Professor, o que é isso? É a capacidade que uma célula tem de produzir a própria comida. Existem células que são autotróficas e heterotróficas. A autotrófica produz a própria comida. A heterotrófica não consegue produzir a própria comida. Na alternativa C, ele diz que há material genético e esse material genético pode evoluir com o tempo. É a evolução, um tipo de transformação que um ser vivo pode desenvolver. Na D, o citoplasma realiza a reprodução assexuada. Professor, o que é citoplasma? É essa área interna da célula onde as organelas estão mergulhadas. Na E, lisossomos têm mecanismo para manter a homeostase. A digestão, por exemplo, é feita pelos lisossomos. A homeostase já é um processo fora parte, ó. Então, claramente, galera, o que é perceptível é que toda célula, seja procariótica ou eucariótica, ela tem a capacidade de evoluir com o tempo, mudar, passar por transformações. Esse tipo de transformação geralmente tem um fator ambiental ou geralmente pode ser induzido, tá? As mutações, outro tipo de transformação que uma célula pode sofrer, tem muito a ver com os fatores ambientais. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado sobre um pouco do que é a citologia, que é uma área tão vasta, tão rica, que tem um equipamento tão importante que é o microscópio. Nessa aula de hoje, a gente viu um pouco sobre a citologia, que é um dos assuntos mais importantes para o vestibular da UEA. É o assunto que todo ano vai aparecer em prova. Eu espero que vocês tenham curtido um pouco essa aula. Não esqueçam de seguir o Preveste UEA em todas as nossas redes sociais.
Um grande abraço, valeu e até mais!